As coisas de Deus, elas já estão dentro de nós desde a infância. A gente que não percebe. Vamos voltar na fala de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus ou reino invisível, né? A ciência já provou que as coisas invisíveis, elas são muito maiores do que as que são visíveis, né? Se você pegar na nossa sala aqui, aquilo que você vê aqui é muito menor do que aquilo que a gente não vê, né? Todo esse espaço aqui, ele existe, ele é de alguma maneira, e há coisas aqui, há átomos, né, transitando por aqui e você não percebe. É tanto que quando você faz a ligação do telefone, né, eletromagneticamente, ele se conecta a qualquer lugar do mundo e até em planetas, né? Você consegue fazer conexões pelo eletromagnetismo. Então já existe uma conexão em nós. E por que que ele diz assim? E tem tudo a ver com a oração, e eu chamo ela de oração comportamental. Deixe vir a minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Deixe vir a minhas crianças e não as impeçais. Quem é que impede a criança de fazer alguma coisa, Leandro? O adulto, né? O adulto. Então, o adulto que habita em você impede a criança que deve reagir em você de sonhar como deveria, de imaginar como deveria. Então, a forma que uma criança imagina entre 4 e 6 anos é muito poderoso. E você fica um adulto, se torna bobão, tem medo de tudo e a criança acredita em tudo. Você coloca lá uma toalha da mãe, é a capa do Batman, você se torna um super-herói, você tem super força. Mas quando é adulto, você fala, que baboseira. Esse menino tá brincando disso, sujando a Palestra. toalha, fazendo bagunça, pulando no sofá. E eles falam, deixe vir as minhas criancinhas, deixe essa criança despertar em você o adulto que você deve ser na sua oração. Porque você ora, mas você não crê no que está orando. Você não consegue se conectar e a criança se conecta. Eu acredito, as crianças têm mania de acreditar na fada do dente. Não estou dizendo que vocês devem pregar isso para os seus filhos, mas eles creem nisso e acreditam que a fada foi lá e deixou um presente. E quem é que deixou o presente? Foi alguém que também acreditou que a criança não pode perder essa crença, né? É verdade. Ah, ela precisa acordar e ter alguma coisa lá, então vamos deixar um presentinho, né? Não vamos deixar a criança triste. Então tem toda essa questão da oração. Deixe vir a mim as crianças, não as impeçais, porque a criança tem alguns adjetivos poderosos para que a oração se cumpra que o adulto pede, que é humildade, né? Dependência, confiança e principalmente a dependência num pai que tudo pode e você precisa confiar nele. Quando a criança está no colo da mãe ou do pai, ela esquece de tudo, não tem Não medos, tem medo, é não verdade. tem fome, não tem frio, Se sente totalmente segura, né? totalmente segura. E é isso que Jesus está dizendo, você precisa se sentir seguro porque tem um pai, isso é paternidade. Então, se você ora sem paternidade, você não consegue orar direito. Meu Deus. Você precisa orar como uma criança. Se despir desse velho homem, né? E volta a ser criança, não no sentido de fazer criancice. Né? Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, agora que sou adulto, faço coisa de adulto. Mas Jesus fala, ó, deixe vir a mim os pequeninos, para que você adentre o reino dos céus e consiga se conectar poderosamente com ele. Sim, o interessante quando, né, que nem eu tenho um filho, você pega o seu filho, você coloca numa mesa em algum local e fala, vem, pula, pula, ele vem e pula, né? É verdade. Por quê? Porque ele confia no pai. Né? Acho que vai muito de encontro a isso que o pastor tá falando. Ele pula sem medo. Eu tenho um de 3 e um de 7, né? Tem um outro de já 17, mas falando sobre os dois. O de 7 ele já não pula. Eu falo, vem, pula, porque conforme vai crescendo, vai entrando essa questão que o pastor vai falando, vai perdendo a inocência, vai perdendo a confiança, começa a se achar autossuficiente. Você pode ver que homens do Tibete, aqueles padres antigos, eles diziam o seguinte, me dê uma criança e depois dos 7 anos eu te entregarei um adulto. Porque a criança vai performando como uma esponja e recebendo tudo, vai se formando, né? Toda a sua consciência, tudo que ela é, como ela pensa sobre o mundo quando é criança, e aí ele se torna um adulto conforme era criança. Então, se você foi uma criança que viveu escassez e as pessoas implantaram na sua mente só escassez, você vai ser um adulto que teme muitas coisas. Então, você precisa inserir na criança as ideias de uma mentalidade de abundância, que é um Deus que tudo pode.
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, apesar dos problemas, né? Você tem contentamento, mas também viva a abundância de Deus, e aí você começa a viver e trilhar um novo caminho. Mas voltando à sua pergunta, né? Vamos Foi lá. como que eu cheguei nesse conceito, né? Eu vim para Cristo aos 11 anos de idade, e eu fui uma criança que eu gostava de ler, apesar dos lampiões, apesar das velas, dos candeeiros, eu gostava da leitura. E um livro que chegou para minha mão, que eu acredito que mudou muito a minha vida, e eu quero fazer menção dessa pessoa em honra, né, a saudosa lembrança de um pastor, o Paul Yong-Chu, depois Dave Yong-Chu, da Coreia, o seu livro A Quarta Dimensão, que falava sobre 4 coisas e como você acreditar na sua oração. Então, isso inseriu em mim todas essas coisas. Ele falava de 4 coisas ali, e eu criei nessas coisas, e por isso que eu fui essa criança que eu falei, eu consigo acreditar nisso, eu consigo dizer que isso é real, já aconteceu, isso já foi, né? Porque Eclesiastes 3:3 diz que o que é, já foi. O que há de ser também já foi, Deus pedirá contas do que passou. Ou seja, para Deus, todas as coisas já aconteceram. Tudo. Isso aqui já aconteceu para Deus há muito Sim. tempo, né? O próximo momento já aconteceu para Deus. Então ele às vezes revela as coisas que ele já viu, e a gente tem que dar conta disso. O que você vai fazer com relação à informação que eu te dei como uma revelação, né? Olha, você vai ser grande nisso, mas para ser grande nisso você precisa seguir uma jornada. Davi recebeu uma promessa de ser um rei, mas ele foi muito tempo vivendo perdido e correndo e desesperado e fugindo, e depois de muitos anos ele tomou posse do trono, mas ele seguiu uma jornada como um rei, acreditando como um rei, tempo, né? esperando o tempo, esperando no Senhor, com força vital, né, com visão estratégica e com aceleração. Então você precisa acreditar nessas coisas, porque se você simplesmente vai à igreja, eu confio que Deus vai fazer, eu confio que Ele já fez. Você só precisa trazer essa possibilidade para um mundo de probabilidades, para que se manifeste uma realidade agora para você.